Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Federação Nacional dos Médicos. Começo por agradecer o facto de nos terem enviado este documento hoje de manhã. É certamente um enorme contributo. Estamos numa avaliação na especialidade, pelo que todos os contributos que recebemos serão extremamente importantes para um trabalho profícuo ou para um resultado profícuo do que temos em cima da mesa. Portanto, o PSD considera que esta lei constitui um progresso na nomenclatura que é usada, sendo também positiva nos princípios, nos bons princípios e nos objetivos que a mesma proclama, nomeadamente quando falamos no desejo da desinstitucionalização, da reinserção, da redução dos internamentos compulsivos, especialmente quando falávamos em internamentos para toda a vida, ou seja, em termos de objetivos, é um facto, e quando pensamos em direitos humanos, que elas representam um passo extremamente positivo. Agora, temos aqui, contudo, alguns receios no seguinte, que exista um grande hiato, uma diferença significativa entre aquilo que está na lei e aquilo que é a nossa aplicação na prática. Ou seja, entre aquilo que é a realidade vivida pelas pessoas e os bons objetivos que a própria lei, ou que estão no espírito do legislador. E porquê? Porque, por exemplo, quando a lei procura reduzir os internamentos, prevendo que a prestação de cuidados de saúde mental no ambiente menos restritivo possível, devendo o internamento hospitalar ter lugar como último recurso, concordamos totalmente com o princípio, mas quando olhamos para a realidade, e aliás os senhores tocam também no parecer, quando olhamos para a realidade e vimos que faltam respostas, quer na comunidade, ou as respostas que existem são ainda muito insuficientes, mesmo no acompanhamento em ambulatório, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, relativamente às pessoas que recebem alta hospitalar. Vimos, por exemplo, que no caso das equipas comunitárias de saúde mental, elas ainda são extremamente reduzidas, para além de que, quando se fala na ideia de não haver internamento de duração indefinida, que nos parece, como eu disse, é positiva, e ou aqueles internamentos muito fechados, eu recordo, por exemplo, o que acontecia no caso do Distrito de Coimbra, em Lourvão, os sítios extremamente fechados, e, portanto, o que é abertura é positivo, e esse passo foi positivo, mas temos também que pensar que temos que compatibilizar, e como acabam por referir aqui, o que é a segurança clínica do doente e a física de terceiros. Portanto, como é que vamos compatibilizar da melhor forma esta situação? É porque temos que garantir que quando a pessoa tem alta, ela tem que ter apoio familiar, social, integração comunitária. E quando ou seja, não basta estar na lei, temos que depois dar cumprimento. E nós, quando olhamos e vimos, por exemplo, ainda o que se passa ainda hoje, com os atrasos, por exemplo, no acesso às consultas de psiquiatria, na consulta geral, vimos que em muitos sítios elas ultrapassam os 200 dias, é um facto que nos preocupa. Nós tínhamos aqui algumas perguntas, algumas das quais os senhores aqui já referiram, nomeadamente a Ordem dos Médicos. Também, parece-me que está em sintonia convosco, mas gostava que nos esclarecessem. A Ordem dos Médicos questionava a definição de doença mental, considerando que era vaga e muito imprecisa. Portanto, parece-me no vosso texto que, de facto, vão nesse sentido. Eu gostava que confirmassem. Também em relação ao tratamento involuntário, a existência de doença mental, sendo que ainda, segundo o parecer da Ordem dos Médicos, se omite a sua gravidade ao nível da psicopatologia apresentada. Por ponto que se refere a doença mental grave. Os senhores não sugerem doença mental grave, mas sugerem um termo muito, nomeadamente na anomalia psíquica grave. Sugerem aqui também um termo, acho que é na doença, logo no primeiro ou segundo. Sra. Deputada, tem que terminar. Depois tem ainda a possibilidade de complementar a sua. Mas como vocês entregaram este documento, e este documento está tão bem fundamentado, artigo por artigo, com as vossas sugestões de alteração, eu resta-me agradecer.